Glória a Deus. Estamos no barco. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no nosso coração. E queria porque assim como foi uma interrogação no meu essa semana, eu creio que no coração de muitos de vocês tenha sido também uma interrogação, o que eu vou propor aqui a vocês. Ansiedade ou fé? Porque quando a gente para pensar na ansiedade, a gente tenta entender o que é a ausência da ansiedade e o que causa a presença da ansiedade. Lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, e eu quero que a gente pare e pense o seguinte: nós entramos no barco. Quem entrou no barco conosco aqui estava no momento de entrar no barco? Poucas pessoas. Os que chegaram depois que o barco tinha saído, nós voltamos e para pegar alguns outros, nós propusemos no início do culto, isso às 19h30, que nós entrássemos num barco juntos e passássemos para a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, queridos, é um mar de água doce. Na realidade é um grande lago, o Mar da Galileia. Ele mede 13 por 28, 13 quilômetros de largura por 28 de comprimento. É grande. Você imagina que você, quando está na longitude dele, você não consegue ver a outra margem, e você só vê água, como é um mar mesmo, porque é muito extenso, a nossa vista não alcança tamanha distância a olho nu. E ali nesse Mar da Galileia, Jesus, um pouco antes, é o texto que vamos ler agora, Mateus 6, porque Jesus está nas bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, é a base do evangelho moderno, é o Mateus 5, 6 e 7. Se alguém perguntar qual é a doutrina da sua igreja, diga Mateus 5, 6 e 7, e ponto final. Por quê? Porque é a base do evangelho. E ali, onde Jesus está conversando na relva com as pessoas, na realidade ele está se dirigindo aos seus discípulos. O texto é bem claro. Jesus não está, como muitos dizem, gritando para a multidão: bem-aventurados sois quando vos perseguirem. E alguém perguntando, o que ele está dizendo? Eu não sei, ele está gritando lá, não estou entendendo daqui do lado de cá. Não existia isso, não existia isso. Jesus sobe o Monte das Bem-aventuranças, que fica à margem do Mar da Galileia, e ali o texto nos diz que ele se assenta com os seus discípulos, enquanto a multidão está dispersa, porque a multidão quer o quê? A multidão quer pão, a multidão quer o quê? Cura, a multidão quer bênção. Percebam esse monte de cadeiras vazias ao lado de vocês. Se tivéssemos hoje passado aí pelas ruas dizendo: venham, um grande homem de Deus vai falar, na realidade não sou eu, que eu sou pequeno, é um grande, a gente ia convidar um de 1,90 m, 2 metros de altura, um grande homem, aí esse ia trazer a palavra e cura, tá? Isso aqui estaria repleto de pessoas querendo as bênçãos de Deus. Mas nós não queremos fazer isso, porque nós não queremos distribuir as bênçãos de Deus sem antes distribuir o Deus da bênção. O que nos importa é Deus, porque o que Ele fará pelas nossas vidas, com as nossas vidas, através das nossas vidas, isso vai depender do quanto nós nos dermos para Ele. Porque não é usar de Deus, é ser usado por Ele. Então, o Evangelho está meio invertido, mas a gente quer se manter o mais próximo possível do padrão da igreja primitiva. Então, está aqui, Jesus conversando com os seus 12 e preparando eles. Onde a gente percebe esse tipo de coisa? Por exemplo, nós cantamos aqui agora mesmo, o Senhor é meu pastor e mestre. O texto bíblico não fala isso. Pastor, mas Jesus é pastor e mestre. Espera um pouquinho.
Pare e pense no contexto. Qual é a função de um pastor? É pastorear, é proteger, é guiar. Então, o pastor é aquele que afaga, é aquele que protege, abraça, carrega. Agora, e mestre? O mestre é o que ensina. Como é que os mestres de vocês avaliavam a percepção do que vocês aprenderam com ele ensinando? Opa, fala alto, por favor, minha irmã. Prova. Muito bem, prova. Quem lembra desse negócio chamado prova na escola? É aquele negócio que você tremia tudo e ficava naquela expectativa. Alguns montavam estratégias de cola, de desonestidade, colavam no braço, colavam na mão, colavam em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que foi daí que surgiu o negócio de colação de grau, porque todo mundo colava, aquela loucura toda. Pois é, mas a prova, ela aprova ou ela reprova. Então, se você fala assim, pastor e mestre, você altera todo o resto do versículo. Não é que seja ruim alterar, não. Mas pare e pense comigo. Quando eu falo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma coisa. Agora, se eu digo assim, o Senhor é meu pastor e mestre e nada me faltará, não vai faltar prova. Eu estou pedindo prova. 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. E muitos falam, Senhor, eu quero ser aprovado. Ok, então se prepare para prova, para ser provado. Porque ninguém é aprovado sem antes ser provado. Então percebam que o texto da palavra de Deus nos ensina. A gente precisa parar para prestar atenção. Não teríamos esses lugares vazios se não nos preocupássemos com esses ensinos. Se quiséssemos apenas pão e milagre. Porque a multidão é aquela que não tem identidade, ninguém tem nome e ninguém se compromete. Multidão, sempre teve multidão atrás de Jesus, sempre. Mas foi a multidão que crucificou Jesus. Então, não é o caso, nós queremos experimentar aquilo que os discípulos experimentavam. Amém? Então, vamos acompanhar aqui, Jesus ensinando para os discípulos. E ele fala assim, para cada um de nós, um pouco antes de entrar no barco, tá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quantos de nós somos assim ansiosos? Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Faz parte da ansiedade da vida. Né? Ter dinheiro para comprar roupa, ter dinheiro para comer todo dia, ter dinheiro para pagar os boletos, ter dinheiro para pagar aluguel, ter dinheiro para pagar financiamento, ter dinheiro para pagar combustível, ter dinheiro para trocar o pneu do carro, ter dinheiro para isso, ter dinheiro para aquilo. Então, essa solicitude da vida que Jesus está falando. Olhai para as aves dos céus, de repente estavam passando aves voando, e Jesus fala, pera, olha as aves do céu, olhe para elas. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. Ou seja, é Ele quem providencia isso. Vós não tendes muito mais valor do que elas? E eu falo, vocês não têm muito mais valor do que uma ave do céu? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Eu falei agora e lembrei de um videozinho que eu vi, de um rapaz com uma prancheta na mão, uma caneta, e chegando na multidão assim, falou, escuta, nós estamos fazendo uma campanha aqui, só me dá um minutinho, por favor, uma campanha a favor aqui das araras azuis, alguma coisa nesse sentido, salve as araras azuis, ovinhos das araras azuis, nós precisamos proteger os ovos das araras azuis, e queremos saber quem pode, não, pode contar comigo, então, assina aqui então, por favor, proteção das araras azuis, e todo mundo apoiando, e de repente ele muda o discurso, ele fala, porque nós estamos aqui em proteção das crianças, contra o aborto, o senhor assinaria aqui, não, isso não, quer dizer, ele está mais preocupado com a arara azul, que pouco se vê, do que com pessoas.
As pessoas, o valor da vida tem sido questionado. Uma arara azul vale mais do que um ser humano. Então, existe isso aí. Jesus está falando, olha, vocês valem muito mais do que qualquer animal. Vocês são a razão da entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário. E ele fala mais, eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como essas plantas. Olha para os lírios se vestem de forma linda, nem Salomão se vestiu como um deles. Agora, se Deus veste assim a planta que vive hoje e amanhã morre, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas as pessoas comuns procuram. Mas de certo que o vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Reparem aqui, Deus saber é uma coisa, Deus ir em direção a resolver o problema é outra coisa. Acompanhe o raciocínio. Deus sabe de todas elas. Vocês lembram do mendigo Bartimeu, do cego Bartimeu? O cego Bartimeu ouve, que barulho é esse? Que barulho é esse? As pessoas dizem, é Jesus de Nazaré, passando pela rua. Ô Jesus! Aí ele levanta, solta a capa de cegueira dele, porque é uma capa de identificação, que ele é cego. Ele lança essa capa, ele faz aquilo que Jesus fez, né? Jesus foi lavar o pé dos discípulos, ele arrancou a estola sacerdotal. A identidade dele era outra naquele momento. E o cego faz isso, arranca a capa da cegueira dele. O que havia no coração do cego? É hoje que eu enxergo. É hoje, e ninguém me tira disso. E começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, alguém diz para ele, é do outro lado cego. Ele não é para cá então. Jesus, filho de Davi. E não querendo saber que lado era, ele gritava para todos os lados. E Jesus aproxima dele, e Jesus pergunta para ele o quê? O que queres que eu te faça? Gente, pelo amor de Deus, qualquer criança sabe o que um cego quer. Por que Jesus perguntou para ele o que queres que eu te faça? Por causa desse texto aqui, ó. Bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você precisa. Mas, porém, entretanto, contudo, portanto, conquanto, mas, é adversativos aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Apesar de Deus saber, busque em Deus isso. Apesar de Deus saber o que eu preciso, eu quero que Ele saiba pela minha boca. Porque Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? E o cego diz, que eu torne a ver. E pronto. Você está cheio de problemas, não está? Você já conversou com Jesus sobre esses problemas? Você tem conversado com Ele? Você tem orado? Você tem peticionado? Ou você é daqueles que dizem, Ele sabe o que eu estou passando? Ele sabe. Mas a providência vem de você, não vem dele. É você quem aciona o querer e o realizar de Deus a partir da tua vida. É você quem faz isso. A solicitude da sua alma. Acompanhe o raciocínio. Se você buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não é com solicitude, não é com ansiedade que você vai buscar Deus. É com fé, é com confiança. É só você mudar a expressão da sua alma. O cego Bartimeu não ficou ansioso, não. Ele gerou fé no coração. Então Jesus está ensinando para essas pessoas do Monte das Bem-aventuranças, através de um ensino não prático, teórico. Aí de repente, amados, e é nisso aqui que eu quero falar com vocês, a unção ela é fruto do esmagamento
da azeitona. A azeitona é esmagada, é prensada, é amassada, e dali sai o óleo de azeite, que é o óleo de unção. Então Jesus sabia disso, Jesus queria que eles recebessem essa unção. Então eles necessitariam ser exprimidos. Necessitariam de passar por uma experiência de vida. Reparem isso aqui. Jesus sempre se fazia compreender. O cenário é o contrário de ansiedade. A ansiedade são dúvidas. A fé são certezas. Hebreus 11:1, a certeza daquilo que não se vê. É diferente. Ansiedade não é falta de Deus. Aos ansiosos aí, ansiosos. Ansiedade não é falta de Deus. Não gere culpa no seu coração por você ser uma pessoa ansiosa. Tem gente que quer esconder porque é ansioso, achando que é pecado. Ansiedade não é pecado. Ansiedade não é pecado, é deficiência. Não é pecado. Deficiência de fé. Você pode trocar a ansiedade pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, ouça a palavra de Deus e retire a ansiedade do teu coração, gerando fé. Até aí tudo bem? Amém, queridos? Então, a ansiedade não é falta de Deus, tá? Ok. Agora, como Jesus resolveria o fato da ansiedade no coração dos discípulos? Ele partiu para a prática. É aí o convite da entrada do Marco. Marcos 4, 33 a 35, dá continuidade. E fala assim: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. Ou seja, Jesus dava muita importância ao ensino. Só que o ensino requer experimento. Por isso da música, o Senhor é meu pastor e mestre. Porque quando a gente quer que Jesus nos ensine, estejamos preparados para o experimento. Porque Jesus sempre ensina pelo experimento. Você precisa experimentar daquilo que você aprende, para que você possa encampar isso na sua essência. Porque tudo aquilo que você aprende sem experimento, torna-se religião. E se é uma coisa que nós da Shalom não gostamos muito, é a tal da religião. Porque a religião, ela evoca o ensino sem o experimento. O Evangelho não. O Evangelho nos leva ao experimento. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos por parábolas. E naquele dia, qual dia? O dia que ele estava no Monte das Bem-aventuranças. O texto é o mesmo. Um é contado por Mateus e o outro contado por Marcos. Só isso. É a ótica de duas pessoas. Aí Marcos fala assim: naquele dia, o dia das bem-aventuranças, sendo já tarde, porque passou o dia todinho, você lê aí Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que demora um tempinho, e Jesus refletia sobre cada versículo. Passando, já era tarde, Jesus fala assim: entrem no barco e passemos para o outro lado. Repita comigo: entrem no barco e passemos para o outro lado. É aqui que começa a nossa pregação. Eles entram no barco. O que Jesus falou logo depois disso? Depois disso, Jesus falou o quê? Nada. Falou mais nada. O que ele foi fazer? Dormir. Dormir. Ele foi dormir. Bruno, não foi o que eu fui fazer hoje à tarde. Fui no aniversário do teu filho lá, e quando eu saí, eu vou, gente, um abraço, Deus abençoe. Já vai dormir, dar uma dormidinha agora à tarde, pastor? Espera aí, cara, eu preciso terminar a palavra.
Jesus foi dormir. Jesus achou uma almofada, não se sabe onde, verso 38, e ele estava na popa, lá onde está o timão, né? Não é o Flamengo, não, o timão é outra coisa, é o controle do barco. Ele estava na popa, sentado na popa, e ali achou um travesseiro, uma almofada, e deitou na almofada e foi dormir. Mas ele deixou ecoando uma palavra: passemos para o outro lado. Acompanhe. Nesse momento de passemos para o outro lado, eu fico imaginando Jesus dormindo naquela tempestade. Jesus e o meu filho mais velho são os dois únicos que conseguem dormir no meio de uma tempestade. É uma maravilha, meu filho também. É tranquilo, igual Jesus assim, né? E dentro daquele barco estava a nata do Evangelho, os discípulos de Jesus e Jesus. Mas do outro lado, fora do barco, havia uma tempestade. Tempestade é o que nós sempre temos do lado de fora da nossa vida, do lado de fora do barco. Sempre haverão tempestades. Tempestade faz parte da navegação que nós nos propomos na nossa vida. Agora, preste atenção. O que afunda um barco não é a quantidade de águas que ele tem à sua volta. O que afunda um barco é a quantidade de água que ele tem dentro dele. Se há uma tempestade lá fora, o barco está a salvo ainda. Ele só vai a pique se a água que está lá fora, parte dela, entrar para o barco. Então, as tempestades de fora da sua vida, elas não têm o poder de afundar a sua vida, a não ser que elas entrem no teu coração. Então, o que acontece? Os discípulos estão olhando a tempestade, estão vendo a tempestade, e eles estão buscando a tempestade para dentro deles. Estavam amedrontados. A palavra de Deus fala que o medo produz tormenta, ou tormento. O que é tormenta, ou tormento? Tempestade. Então, à medida que você vai acrescentando medo aos problemas que estão externamente em você, você acrescenta a inclusão desses problemas na tua alma. Você traz para dentro de você a tempestade que está do lado de fora. E eles começaram a desesperar. A água está invadindo o barco, a água está tomando o barco, e a ansiedade tomou conta do coração deles. Porque a ansiedade nada mais é do que o medo desenvolvendo a inclusão dos problemas dentro da alma. Problemas que não existem. Uma vez eu falei aqui com vocês, minha mãe passou muito mal, eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Ela passou muito mal, eu lembro que foi até para UTI na época. E eu fiquei com muito medo de perder minha mãe. Fiquei com medo, porque eu sempre fui um filho muito presente. Eu quis ser um bom filho. E eu fiquei muito preocupado com a minha mãe. E minha mãe veio morrer, eu já tinha 50 anos de idade. Eu fiquei dos 14 anos até os 50, ansioso com relação à vida dela. Preocupado com a saúde dela, preocupado com ela, mas era pura ansiedade. E muita coisa eu talvez tenha deixado de viver, muitos problemas eu não tenha evitado pela ansiedade que eu encampei dentro de mim devido à saúde da minha mãe. Mas foi impróprio dos 14 aos 50 anos, porque ela só veio morrer quando não tinha 50. Então tem coisa que você vive na vida sem que ela exista, e você vive as consequências dela. Elas estão lá do lado de fora, e você traz elas para dentro de você. E você passa a vivê-las, vivenciá-las, como se fossem um problema seu, quando não são um problema seu. São problemas que existem, mas lá fora. Tem gente que não pode assistir um filme de alguém doente
a pessoa está com câncer, começou dor de cabeça. Aí já fica preocupado, cara, eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui, e aquela pessoa está com câncer, será que eu estou com câncer também? E você fica até preocupado em assistir algum filme com alguém grávida, porque já vai olhar lá, já vai ficar grávida, né? Porque tem gente que encampa os problemas alheios, traz para dentro de si os problemas dos outros. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. E Jesus, sabendo disso, falou para eles momentos antes a respeito da ansiedade. Mas agora estava treinando os discípulos. Então, lembrando que somente o que pode afundar o barco da sua vida é trazer a tempestade que está fora, para dentro dele. Percebam que os discípulos perdem a fé. É como se eles pensassem que nós vamos morrer todo mundo aqui e Jesus não vai acordar. Estranho. Jesus estava ali dormindo, Mas a ansiedade de uma pessoa, ela tira a pessoa do equilíbrio emocional. Toda emoção que você não controla, ela te controla. Toda emoção que você não consegue dominá-la, ela te domina. E eles foram dominados pelo medo. Não tem lógica, porque não é a ansiedade que traz a falta de fé. É a falta de fé que gera ansiedade. Porque a ansiedade só toma conta no teu coração daquilo que está vago. Pense comigo. A ansiedade só entra no teu coração se não houver fé dentro do teu coração. Porque pode vir o vento de ansiedade que for, se você tiver fé, elas não penetram no teu coração, na tua alma. Elas vão atingir você, elas podem até desequilibrar você, elas podem até trazer algum tipo de malefício momentâneo, mas elas não paralisam você. A fé não deixa que a ansiedade paralise você. Mas sem fé, você é paralisado pela ansiedade. Os ventos contrários da sua vida só soprarão no vácuo da falta da fé. Se houver fé para impulsionar o barco, não importa o vento contrário, o barco não para, tua vida não para, se você tiver fé. A fé é a convicção daquilo que você não vê. A fé te impulsiona para frente. A ansiedade vem lá da frente, as incertezas lá do futuro, combatendo você no presente. Então, gera fé no teu coração. A saída contra a ansiedade é fé. Só passam por crises emocionais os que não governam as emoções. Porque o que governava o barco, não era propriamente Jesus. Jesus estava dormindo. Não era Jesus que estava no controle do barco. Não era Jesus. Era a fé. Era a fé. Fé no quê? Na última palavra que ele deu. Qual foi a última palavra que ele deu? Passemos para o outro lado. Se Jesus falou, passemos para o outro lado, o mar da Galileia podia todinho entrar dentro do barco, que o barco não ia afundar. Por quê? A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não mente. Se ele falou, nós vamos passar para o outro lado, o mundo podia acabar, que aquele barco ia passar para o outro lado. O que Jesus quis mostrar para eles? Quis mostrar a ansiedade na prática. Porque a ansiedade roubou deles a oportunidade da fé. Foi uma antifé. Entrem no barco e passemos para o outro lado. Debaixo dessa palavra, eles deveriam seguir. Se eu tenho uma palavra dada por Deus, não importam as tempestades da vida. E amados, aqui dentro, você tem milhares de palavras de Deus direcionadas para a tua vida. Você só é paralisado pela ansiedade se você não entender, se você não ler a Bíblia.
porque é a palavra de Deus. O Salmo 51, 17, percebam só. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Então, Deus atende um espírito quebrantado, uma solicitude da alma, uma necessidade exposta a Ele. Deus atende. Foi isso aqui que aconteceu com o cego Bartimeu. Foi uma sinceridade da alma. Foi o coração de um homem aflito, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração entregue nas mãos de Deus. Foi ali. Agora percebam só uma coisa: Jesus não acordou com a tempestade. Ele foi acordado, mas não pela tempestade. Ele foi acordado, não pela tempestade, mas pela voz de um coração aflito. A voz de um discípulo, a sua voz, acorda um Jesus que pode estar dormindo dentro de você. E quando eu falo dormindo, eu lembro a vocês o que eu acabei de falar anteriormente. Ele sabe dos seus problemas. O que ele aguarda é uma posição sua. O que ele aguarda é uma expressão de fé sua. Uma petição de um coração contrito, seu. Porque ele não quer somente te abençoar, ou te curar, ou resolver teu problema. Ele quer te ensinar. Ele quer te salvar. Quem está entendendo, diga amém. Percebam isso aqui. De repente, nós temos um Deus dormindo dentro da gente. Nós temos o nosso Deus dentro da gente, aguardando uma reação sua. Aguardando uma petição de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração necessitado. Mas Deus está aguardando você reagir. É isso que ele aguardava com relação aos seus discípulos. Os ventos batiam no barco e eles vão: nós vamos morrer. Peraí, nós vamos morrer, tá bom, mas e aí? E aí? E aí Jesus está aqui. É tão somente acordá-lo. E nós acordamos Jesus pela fé. Efésios 2,8 fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Olha, pela graça de Deus nós somos salvos pela fé. E a fé precisa ser exercitada. Porque evangelho é muito mais do que aprendizado técnico. É algo experimentado. Nós precisamos experimentar. Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, que eu já contei muitas vezes para a igreja, mas cabe certinho. No primeiro curso de pós-graduação na área de Direito Civil da Unievangélica, eu fui convidado a fazer esse curso. E eu até que tentei, comecei a fazer o curso. Não terminei não. Pós em Direito Civil. Aí, quando a gente foi fazer o curso, tinha algumas normas, quem fez esse curso vai se identificar com o que eu vou falar, e a gente ia vestido de uma forma mais respeitável ao momento e ao que se propunha, e eu lembro que a gente, no mínimo de paletó, a gente na época tinha que participar das aulas assim, não podia ir de bermuda, camiseta, não. Você tinha que ir no mínimo de paletó, né? E eu lembro que um dia que eu cheguei um pouco atrasado na sala de aula, e pedi licença para o professor, percebi que a turma ficou meio inquieta quando eu entrei. E eu fiquei pensando: será que o paletó está sujo? Será que está amassado? Será alguma coisa? Não sei, porque todo mundo me olhando desse jeito, todo mundo parado me olhando entrar.
Aí entrei, sentei no fundo da sala, peguei o Código Civil, botei em cima, para poder acompanhar a aula que eu estava perdendo já. E quando parei para ouvir, o professor falava alguns imprompérios sobre o Evangelho. Aí eu entendi por que a turma se incomodou com a minha entrada, porque eles sabiam que eu era pastor. E eu era um pastor, daqueles pastor meio polêmico, sabe? Que não fica muito calado. Quer dizer, está ali na frente um promotor público de 30 anos de experiência. De repente entra um pastor polêmico, vai pegar fogo a sala de aula. Por quê? Porque o professor falava contra o Evangelho e contra Deus. E quando eu percebi aquilo, eu passei a ensaiar a minha indignação. Como é que eu vou me indignar? Porque indignado eu já estou, com o que o professor está falando. E fiquei ali ensaiando uma indignação. Olhava para o professor e a turma percebeu que eu estava inquieto, olhando para o professor, não concordando com nada do que ele falava, sem tirar dele o direito de falar, mas não concordava. Aí me veio algo no coração. Quando eu botei a mão no paletó para ficar de pé, eu senti no paletó uma balinha. E a gente que fala muito, geralmente tem halitose, porque você fala muito. E eu botei a mão no bolso, percebi a balinha, e Deus me colocou algo no coração. Aí eu levantei a mão. Levantei a mão, o professor, pois não, doutor? Professor, por favor, a aula é participativa ou expositiva? Participativa, doutor? Pode ficar à vontade. Aí levantei. Quando eu levantei, a turma todinha virou a cadeira. É agora pega fogo, agora o pau vai quebrar. Turma de advogado, né? Turma gosta de uma briguinha. Aí, falei, professor, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Peguei a balinha, botei na mão, escondi o papel. Pois não, doutor? Botei a bolinha na boca, falei, professor, por favor, que gosto tem a balinha que eu estou chupando? Ele parou, olhou para mim, sabia que era um pega, pensou no que ia responder. Falei, doutor, como eu vou saber que gosto tem a balinha que o senhor está chupando, se quem está chupando é o senhor, e não eu? Falei, obrigado, professor. A turma aplaudiu ele, 1-0 para ele. Falei, obrigado. Era o que eu precisava ouvir, porque eu também acho que é inconsequente, é imprudente, é negligente, é irresponsável alguém que emite conceito daquilo que nunca experimentou. O senhor tem razão. Só eu posso falar da balinha, porque só eu estou chupando a balinha. Assim, professor, como quem tem autoridade nessa sala de aula para falar de Deus, sou eu. Eu experimento esse Deus 24 horas por dia na minha vida. Eu vivo esse Evangelho 24 horas por dia na minha vida. E pelo que eu sei, o senhor nunca experimentou esse Deus. Pelo que eu sei, o senhor nunca se importou com a sua vida cristã. Pelo que eu sei, o senhor conhece muito pouco a respeito do que o senhor está falando. E quem emite conceito daquilo que pouco conhece, é no mínimo irresponsável. Então, vou lhe dizer que o senhor deveria se ater à sua matéria, que é o que o senhor conhece pelo jeito pouco, porque o senhor está desviando dela, e se atenha à sua matéria e deixe a questão do Evangelho e de Deus com quem conhece e experimenta isso o dia todo. Aí, eu acho que houve um empate aí e ficou por isso mesmo. Mas o que eu quis dizer com isso? Eu experimentava esse Evangelho. Eu, 25 anos depois, experimento esse Evangelho. E no nome de Jesus, eu vou partir para a glória, experimentando esse Evangelho. Então, experimentar o Evangelho, se é para Deus, faça com força. Se é para experimentar, amém. Eu acho interessante que quando alguns aplaudem, eu falo, não vou aplaudir, não, está aplaudindo o Senhor Deus, está aplaudindo aquilo que Deus colocou no teu coração, com esse testemunho, amém? É isso aqui ó, que Jesus queria que os discípulos entendessem. Evangelho precisa ser experimentado. E Jesus, quando acorda, reparem só, a voz de um discípulo, a sua voz, fala mais alto aos ouvidos de Deus do que qualquer tempestade que você esteja passando. Qualquer tempestade. Quando você estiver ansioso, ore a Deus. Fale com Deus, acorda Deus que está dentro de você, com as suas orações e as suas petições. Temores, incertezas e inseguranças, quando destinadas a Deus, por você,
são ouvidas por Deus. E Jesus, ao acordar, ele falou: aquieta-te, tempestade. Mas ele primeiro aquietou a tempestade que tinha dentro dos discípulos, para depois aquietar a que estava fora dos discípulos. Muitos de nós vivemos grandes tempestades na vida. Grandes tempestades. E nos esquecemos muitas vezes que nós precisamos acudir primeiro elas dentro da gente, minimizá-las, resolver dentro da gente primeiro. Por isso que todo grande problema que você viver, não reaja de forma definitiva sobre o problema. Falo agora aos casais. As brigas de casais, não resolvam no momento da briga o que vocês farão. A melhor forma de resolver um problema, uma briga conjugal, um problema conjugal, é se calando. Ambos, os dois, se calem. Se calem. Se calem e vão remoer dentro de vocês. Resolver primeiro o problema dentro de vocês. O grande problema conjugal é, na hora da briga, um quer resolver o problema do outro. Eu parto para cima do cônjuge, tentando resolver aquilo que ele fez ou ela fez comigo, com o meu problema. Então, resolver o problema que alguém ocasionou em você, dentro da pessoa alheia, é a pior solução que existe. Porque ninguém quer ser resolvido por outro, a pessoa quer resolver por si mesma. Então, a melhor coisa a fazer é se calar e buscar a ação do Espírito Santo de Deus. Buscar a ação dentro de você. Antes de resolver a tempestade fora de você, resolva dentro de você. É a grande lição que você sai daqui dessa noite, com ela no coração. Não tente resolver as tempestades de fora, antes de resolvê-las por dentro. É essa a lição de Jesus para os seus 12. Jesus acalma as tempestades, mas ministra as vidas deles. Se vocês pararem e verem a lição que Jesus dá nesses homens, dentro desse barco, mostrando a falta de fé deles, Jesus os chama de homens de pequena fé. Por quê? Quem tem grande ansiedade, tem pouca fé. Quem tem muita fé, terá sempre pequena ansiedade. A ansiedade faz parte das nossas limitações temporais. O homem, ele não é onipresente. Por quê? Porque ele não é atemporal. Ele vive cada momento, cada instante, cada lugar. Então, quando você passa a viver um outro momento, um outro lugar, um outro tempo, você fica ansioso, porque você não foi feito para isso. Deixe que Deus resolva, porque Ele sim é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode resolver o seu problema fora do tempo, fora do espaço e fora do local. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Jesus está ensinando para os seus 12. Jesus chama os ansiosos de homens de pequena fé. Primeiramente acalma a tempestade que havia dentro deles, para depois acalmar a tempestade fora deles. Porque o que coloca em risco a sua vida, meu irmão, são as tempestades de dentro. Interessante que ele fala depois para eles: ainda não tendes fé? Reparem só, Jesus acorda e fala: ainda não tendes fé? Como se com a fé que eles tivessem, eles poderiam acalmar aquela tempestade. Mas por que a tempestade não foi acalmada? Por causa da falta de fé deles. Isso é processo de vida. A ansiedade não se vence num só round. Você irá aprendendo, conhecendo Jesus dia após dia, até que vai chegar o dia que você vai pegar um outro travesseiro, vai deitar do lado de Jesus e descansar conforme Ele foi descansar. Porque essa era a proposta de Jesus. Quando Ele foi descansar no lugar que tinha o timão, no lugar que tinha o controle do barco, a mensagem dele foi a seguinte: o barco é controlado enquanto eu descanso. O barco é controlado enquanto eu descanso. A primeira verdade: estar ansioso
não resolve nada, nunca. Nunca. Por isso Jesus não buscou ansiedade, ele resolveu descansar. A segunda verdade, precisamos entender que a ansiedade tira a confiança em Deus. Filipenses 4, versículo 7 e versículo 9 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, porque é a paz dele e excede o entendimento. Como, diante de uma tempestade, alguém se propõe a dormir? Só se propõe a dormir numa tempestade quem tem o controle dela. Ninguém que não tenha o controle dela vai descansar quando ela se apresenta. Então, os problemas que nós passamos no nosso dia a dia, se nós tivermos o controle dele, nós estaremos descansados nas mãos de Deus. Eu ouvi do meu filho esses dias, a gente conversando a respeito de algumas coisas, e ele falou: interessante, pai, é que eu nunca vi o senhor assim, desesperado, com problema nenhum. E eu falei para ele: interessante, que eu disfarcei bem, porque eu fiquei desesperado muitas vezes, diante de muitos problemas. Mas, ainda brinquei com ele, eu era igual o pato. Por fora da água você vê ele calminho, tranquilo, mas por dentro ele está assim, ó. Né? Quer dizer, eu estava tranquilo no interior, mas o circo estava pegando fogo do lado de fora. Mas eu confiava no Deus a quem eu servia. Em todos os grandes problemas, momentos difíceis da vida, a gente aprendeu a confiar em Deus. Então, isso é a paz de Cristo, que excede o entendimento, que excede a razão do homem. Versículo 9 fala: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Quer dizer, se a gente aprende aquilo, a gente recebeu, você cruza um aprendizado em Deus, o que vai acontecendo? A paz vai tomando conta do seu coração. E é um processo de vida, queridos. Ninguém conquista isso da noite para o dia. Isso é conquistado dia após dia, day by day. Vocês precisam entender que a vida não paralisa diante de uma tempestade. As tempestades são múltiplas. O Deus de paz é o que dorme na almofada da tempestade da sua vida. O que você precisa? Você precisa apenas confiar nele. E se você está inseguro ainda, desperte ele pela sua fé. Poderemos sempre confiar de que Deus os abençoa, apesar das tempestades. A grande lição nesse barco que nós entramos hoje é essa. O Salmo 127, 1 e 2 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto estão na almofada, dormindo. Ele não está dizendo que não são necessárias as sentinelas, mas que nós devemos confiar mais em Deus que em qualquer sentinela. Isso é uma verdade. Deus é mais competente para resolver seus problemas do que qualquer estratégia que qualquer pessoa monte para você. Mas às vezes uma pessoa procura aí um instrutor, um mentor, um profissional da área que vai te dar estratégias de sair dos problemas. Amados, o maior estrategista que esse mundo já conheceu é Jesus Cristo de Nazaré. E está aqui registrado tanto do que ele falou e nos deixou como instrução. O que a gente precisa entender é que muito mais do que as nossas estratégias anti-tempestades, existe a fé anti-tempestade. E principalmente, tempestades internas. Enquanto eu cuido dos interesses de Deus, Ele cuida dos meus. É o que o texto nos diz.
Isaías 26, 3 e 4 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia na tua palavra. Queridos, está aí o segredo. Esse é o segredo. Vocês têm aquele medidor de uso de internet, uso de celular? Às vezes ele fala: você gastou 2 horas hoje olhando o celular. Você gastou. Que bom se ele tivesse medição de uso da Bíblia, né? Para a gente entender quanto tempo a gente gasta por dia meditando na palavra. Ou é por semana? Ou é por mês? Ou por ano? Ou nunca você medita na palavra? O que eu estou falando é que você está buscando as bênçãos de um Deus que você não conhece. Quando eu falei para aquele professor: eu conheço esse Deus, é porque o relacionamento te faz ser conhecido e te faz conhecer. E ninguém ama alguém com quem nunca se relacionou. Você ama, Júnior, o Fujika Kombi? Não ama o Fujika Kombi, não? Ele mora lá no Japão. Ele é primo do Tsuru. Não é Tsuru? Fujika Kombi, conhece ele? Não, também não. Jane. É Jane Tsuru, né? Jane Tsuru. Eu sei o sobrenome dele. É hipocrisia a gente dizer que ama alguém que a gente não conhece. Mas e os missionários, pastor? Os missionários, eles não amam com o amor deles, eles amam com o amor de Cristo. Eles vão até as pessoas pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Por quê? Porque nós só amamos quem conhecemos. E outra coisa, amamos mais quem conhecemos mais. Se meu amor for fazer aniversário dia 11 de abril, está lá, fazendo aniversário. Uma outra pessoa que faz aniversário dia 11 de abril também, e que eu conheci tem um mês, um irmão aqui da igreja, tá? Eu vou comprar 2 presentes. Para quem? Quem vai ganhar o melhor presente? Ela ou a pessoa que fez dia 11 de abril? Vamos colocar aí no jogo. Quem acha que é ela? Levanta a mão. Quem acha que é ela? Né? Pronto. Não precisa nem perguntar os outros. Né? É claro que é ela. Eu não vou apanhar por causa disso, é lógico. Né? É claro que é meu amor. Mas por quê? Porque eu a amo mais. Então, quanto mais se ama, mais se dá. Quanto mais você ama, mais se dá. É normal. Porque a medida do amor é a medida da doação. Algo para vocês guardarem no coração de vocês. Amor agape não é um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento. Não é uma emoção. É uma doação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. De tal maneira. Alguém pode mensurar tal para mim? O que é tal? Tal é imensurável. Então o amor de Deus é imensurável. É imensurável. É tanto que Ele deu o melhor que havia no céu. Ele deu o seu próprio Filho. Como prova desse amor. Então, quem ama, dá. Quem não dá algo que lhe pertença para quem ama, é porque não ama. Amor é doação. Amor é doação. Agora, nesse entendimento aqui, à medida que você se relaciona com Deus, você ama Deus, você não confia em Deus? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Muitos de nós não amamos a Deus. Nós temos um chavão.
sabe? Nós acreditamos muito em força de expressão, acreditamos muito em palavra normatizada pela comunidade que vivemos. Então a gente sai falando aí alguns chavões, alguns textos ensaiados. Mas amor mesmo só tem quem se relaciona com Deus. Porque o amor é fruto de um bom relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. Não existe amor. Existe paixão, existe muita coisa, mas o amor, o verdadeiro amor, ele é fruto de um bom relacionamento. Agora, como a gente quer se relacionar com quem a gente não conhece? Como a gente quer confiar em quem não conhece? Sabe o que era uma prova de Jesus no barco com os 12? É uma prova de amor, porque era uma prova de confiança. Se você não puder confiar em quem você ama, não existe confiança. A confiança só é gerada através do amor. Aí diz assim no verso 4, Isaías 26, 3 e 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai nele. Para você confiar em Deus, você precisa amá-lo. Para você amá-lo, você precisa se relacionar com ele. Para se relacionar com ele, você precisa dessa motivação. Coração contrito, quebrantado, necessitado dele. Porque aí você diz para ele o que você precisa. E ele atende o teu coração, aos anseios do teu coração, diz a palavra. Deus atende aos anseios do nosso coração. Como um pai atende ao anseio de um filho, como um marido atende ao anseio da esposa, como a esposa atende ao anseio do marido, porque é esse amor que Deus nos tem ensinado. Então Jesus está ensinando os discípulos dele a amarem-se uns aos outros e a amarem a Deus sobre todas as coisas. Como? Confiando nele. E se você confia, você não fica ansioso. Não existe ansiedade, porque existe confiança, existe fé, existe amor. Amém, queridos? Quantos de vocês entenderam o que foi ministrado? Por favor, para que... Amém. Glória a Deus por isso. Mantenha sua mão levantada. Pai, no nome de Jesus, tudo que foi ministrado, Senhor Deus, tudo que foi dito, Pai, que sirva, Senhor Deus, para edificação dos teus filhos. Se cada um desses amados, ó Pai, que tem a mão levantada, Senhor Jesus, entendeu realmente que o que necessita é do teu amor sobre a sua vida. O que ele necessita é daquele coração que o cego Bartimeu teve, um coração quebrantado, necessitado de ti. Um coração que passa nesse momento, Senhor Deus, sob uma forte compulsão de uma grande tempestade que quer entrar no nosso coração, na nossa mente, no nosso cotidiano. Uma grande tempestade, ó Pai, que traz insegurança, que gera desconfiança, que gera, Senhor Deus, medo, que gera tormento. Pai, nós ministramos a Tua paz. Seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um de vocês. Fiquem de pé, por favor. Sob a direção do Espírito Santo de Deus. Prestem bem atenção, vocês que estão no barco. Sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu falo agora para vocês. Há um convite de Deus para você. Venha acordar Jesus aqui no altar. Se você sente liberdade, é uma direção do Espírito Santo de Deus. Você que está passando uma grande tempestade e precisa de Jesus, venha aqui à frente, encoste no altar. Você estará acordando Jesus, que está repousando dentro de você, porque a ansiedade não é falta de Deus, Ele está dentro de você. Ele precisa ser apenas despertado por você.
E se desperta a Deus, é com o coração quebrantado, é com o coração contrito, necessitado de reconhecimento de que você necessita de Deus. Somente os que necessitam de Deus, os que estão passando tempestades em sua vida, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. É o que clamamos a Ti nessa noite, Senhor Deus. Vem nos ajudar, Jesus, na nossa falta de fé. Vem nos ajudar, Senhor Deus, na nossa ansiedade, naquilo que toma conta do nosso coração, em dias tão incertos, ó Pai, em situações tão incertas, tão inseguras, ó Pai. Nós necessitamos da paz de Cristo que excede todo entendimento no nosso coração. Por isso, Jesus, aqui estamos, ó Pai, nesse barco da vida, acordando a Ti, Senhor Deus, dentro da gente. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida. O choro daquele cego Bartimeu, Senhor Deus, é o nosso choro nessa noite. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto necessitamos de Ti. Tu sabes, Senhor Deus, que não pelas nossas forças, Senhor Pai, pela nossa capacidade, temos tentado, Pai, temos tentado. Mas, Senhor Deus, não é o caminho certo é despertar a Ti. O caminho certo, Senhor Deus, é confiar em Ti. O caminho certo é entregar, ó Pai, as mazelas da vida, Senhor Deus, as soluções, Senhor Deus, e tudo aquilo que pode nos tirar, Senhor Jesus, o sossego, a paz de Cristo. Nós entregamos as Suas mãos, porque confiamos em Ti. Louvado, glorificado seja o Senhor. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Jeová Shalom, a nossa paz. Seja a nossa paz, Senhor Deus. Seja a nossa paz. E restaura, Senhor Deus, o nosso coração, a confiança, Pai, em Ti. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada irmão que veio aqui à frente nessa noite. E que os problemas, ó Pai, sejam quais forem eles, Senhor Jesus, sejam solucionados, ó Pai, pela Tua palavra. Acalma-te, tempestade. Cremos na Tua palavra. Cremos, Senhor Deus, na Tua providência. Cremos na Tua provisão. Cremos, ó Pai, no Teu projeto para conosco. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, o timor, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, a direção do nosso barco, do barco da nossa vida, Pai.
entregamos nas tuas mãos, porque temos convicção absoluta que chegaremos do outro lado. Chegaremos do outro lado. Destino final nos céus. Nos encontraremos lá, Senhor Deus, e perpetuamente estaremos juntos com Ti, para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta em paz para os seus lugares. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.